Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenori e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas vasculares com sementes e frutos, também chamadas de angiospermas. Então, basicamente, as angiospermas são as plantas que dominaram ali o ambiente terrestre. É bem verdade que 90% dessas plantas que nós conhecemos atualmente fazem parte das angiospermas. E aí elas possuem uma variação em tamanhos e formas muito grande. Apesar dessa variação entre os formatos das plantas, as angiospermas, todas elas, são consideradas monofiléticas. E isso significa dizer que no ramo evolutivo elas se originaram a partir de um ancestral em comum, certo? Basicamente, o que caracteriza as angiospermas é a presença ali de uma semente envolvida, protegida por um fruto, e é por isso que dá-se o nome a elas, além de serem o que nós conhecemos por plantas completas, que são aquelas que possuem raiz, caule, folha, flor, fruto e a semente. Basicamente, se estima que as angiospermas estejam ali entre 250 mil e 400 mil espécies no ambiente terrestre, fazem parte, como já foi falado, de 90% do reino plante, e o filo da angiosperma que nós vamos adotar aqui, o nome dele é filo antrófita, onde antro, né, vem do grego e significa flor. Vale salientar que em algumas questões pode vir com as angiospermas datadas, né, nomeadas como antrófitas, mas existe também uma grande possibilidade delas ainda serem tratadas como angiospermas. Essas plantas elas são de uma importância econômica, médica, farmacêutica, social também muito grande. E por isso é tão voltado o estudo dela e é por isso que agora, no nosso estudo do reino plant, nós vamos detalhar bem direitinho os processos que ocorrem ali para o desenvolvimento dessas plantas. Elas formam flores, que é a estrutura reprodutiva, né, dessas plantas. O que vale salientar é que a gente consegue observar que durante o processo evolutivo das plantas, o que acontece é uma redução do gametófito, né, da fase gametófita. Podemos ver o seguinte, podemos ver que em briófitas a fase gametófita é a fase que é duradoura. A partir das pteridófitas, essas plantas elas perdem um pouco da característica gametofítica, sendo duradoura, e a fase esporófita é a que vai ser duradoura. Nas angiospermas, essa fase gametofítica ela acontece com a formação ali das flores e logo em seguida dos frutos e sementes, certo? E aí, como o próprio nome diz, angiospermas, angio, vaso, esperma, semente, né? É aquela planta no qual tem-se ali uma cobertura, uma proteção da semente, e esse ângios, esse vaso, se dá basicamente pelo formato do gineceu, que parece ali um vaso, ok? Como nós vamos falar de reprodução dessas plantas, basicamente a estrutura reprodutiva delas é a flor, certo? E a flor ela é formada basicamente por três partes, que é a corola, formada ali pelas sépalas, que normalmente tem essa coloração verde, são folhas modificadas, as pétalas, que também são folhas modificadas, que perdem a característica muitas vezes fotossintética. Essas pétalas, elas também são muitas vezes bastante sensíveis, então bem mais sensíveis do que as folhas propriamente ditas. Um receptáculo, que é o que vai segurar essa flor,
e o pedúnculo que vai ali se agarrar, né, se fixar no resto da planta. A segunda parte que nós temos são as partes reprodutivas do androceu, que nada mais é do que a estrutura reprodutiva masculina formada pelo estame. O estame é formado por duas regiões, o filete, que é como se fosse um pedúnculo, uma fibra que vai segurar uma antera. É nessa antera que se produzem os grãos de pólen, que nós vamos ver um pouco mais na frente. E a terceira região, a terceira estrutura, é o que nós conhecemos por gineceu, que é a estrutura reprodutiva feminina da planta, formada então pelo carpelo, que basicamente vai ter uma região mais avantajada, segura ali, aproximada ao receptáculo, que nós chamamos de ovário, uma região com uma região mais afilada, que vai se ligar ao ovário, que nós chamamos de estilete, e uma região de abertura desse estilete, que nós chamamos de estigma, certo? Basicamente, para que haja ali um processo de desenvolvimento dessas plantas, é necessário que haja o desenvolvimento também das estruturas, das células que vão germinar e dar origem à célula ovo. Então, a primeira delas que nós vamos ver é a formação do grão de pólen, certo? Então, observem que lá na antera existe a formação do grão de pólen. O que é que acontece nessa antera? Essa antera ela vai se desenvolver ainda quando a flor está em botão, está fechadinha, certo? O que acontece é que essa antera ela consegue se dividir em 4 cavidades, certo? E nessas cavidades existem as células dos microporócitos. Esses microporócitos são células diploides, são células 2N, certo? O que acontece é que cada um desses microporócitos vão se dividir através de meiose, formando 4 microsporos, agora haploides. No processo de formação dos microporos para formar o grão de pólen, acontece uma divisão mitótica de cada um desses microsporos, formando um núcleo germinativo, que é aquele que vai então fecundar ali o óvulo, e um núcleo vegetativo que vai formar ali o nosso tubo polínico, certo? Esse grão de pólen ainda vai ser recoberto ali por uma estrutura bastante rígida e vai ser guardado em uma das bolsas ali da nossa antera, certo? Recapitulando, no processo de formação do grão de pólen, nós temos as células-mãe, que são os microporócitos. Esses microporócitos, eles são 2N, se dividem por meiose, formando 4 microsporos. Esses microsporos, eles se dividem, certo? Se apartam, e o que acontece é que ocorre nesse microsporo uma nova mitose. E essa mitose faz com que surjam 2 núcleos, o núcleo germinativo e o núcleo vegetativo. Esse pólen ele vai ficar guardado na nossa antera até que a planta esteja madura para o período reprodutivo. Na formação do óvulo, ela ocorre basicamente na região do ovário. Então, nessa região do ovário surge uma protuberância, certo? Que é uma célula do megasporócito, certo? E o que vai acontecer é que essa célula cresce, 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 é uma célula 2N, e por meiose ela se divide em 4 células haploides. Nesse processo, o que é que acontece? Acontece um processo de degeneração de 3 dessas células e surge o megasporo. Esse megasporo, ele forma-se, né, se divide
por mitose, são 3 mitoses sucessivas e formam 8 núcleos, certo? Desses 8 núcleos, eles vão se desenvolver basicamente nos polos. Então, 4 desses núcleos vão para o polo próximo à micrópila e 4 desses núcleos vão para o polo oposto. O que é que acontece quando eles se segregam, quando esses núcleos eles se dividem? Ocorre a formação ali de uma migração de um dos núcleos de cada polo para o centro, formando o que nós chamamos de núcleos polares. Ainda no processo de maturação desse óvulo, ocorre a formação agora de divisão desses núcleos. Então, vejam, até então, nós temos 8 núcleos em uma única célula. O que é que acontece agora? Cada uma desses núcleos que estão nos polos vão formar uma célula diferente. Então, vejam, se aqui eu tenho 3 núcleos, eu vou formar 3 células diferentes, 2 sinérgides e uma célula ali que nós chamamos de oosfera, que é a que vai dar origem ao embrião futuramente. E as células opostas também vão ser separadas, vão ser segregadas, formando mais 3 células a partir de 3 núcleos. No centro, nós vamos ter uma formação de uma célula com 2 núcleos, ou seja, eu estarei formando 7 células no que nós chamamos ali de megasporo, ok? Então, uma célula com 2 núcleos, que são as células centrais, os núcleos polares, e 3 células nos polos, as 3 antípodas e as que estão abertas na micrópila vão formar 2 sinérgides e uma oosfera. Tranquilo? Quando essa célula ela se matura, quando essas células, na verdade, se maturam, ocorre ali o processo de polinização e de dupla fecundação. O que é que ocorre? Lembrem bem que aquele grão de pólen vai possuir 2 núcleos. Um de umas células germinativas, certo? Que vão dar origem às células espermáticas, e um das células vegetativas, que vão dar ali origem ao tubo espermático, certo? Ao tubo polínico. O que é que acontece? Ocorre a germinação desse grão de pólen, formando um tubo com um núcleo. É basicamente a célula ali a célula vegetativa, ok? E em seguida, a célula germinativa passa por uma mitose, formando 2 células germinativas. Essas células germinativas vão ser penetradas através da micrópila, certo? E vão ali entrar em contato com as células das sinérgides, ok? Esses 2 núcleos entram na micrópila e vão ser transmitidos para as sinérgides. O que é que acontece em seguida? Acontece que um desses núcleos vai para a oosfera e o outro núcleo passa para a célula lá que tem 2 núcleos, ok? A célula ali dos núcleos polares. Ou seja, eu vou estar formando nesse processo uma célula ovo ou zigoto, já que a oosfera encontrou ali com uma das células espermáticas, certo? E eu vou estar formando também uma célula com 3 núcleos,
ou seja, uma célula 3N. Essa célula 3N vai formar o que nós chamamos de endosperma. Ela é muito importante porque é ela quem vai conseguir desenvolver, na verdade, nutrientes para que haja uma formação de uma semente e que aquele embrião, né, futuro esporófito ali da planta, ele consiga se nutrir durante um tempo. Do meu zigoto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a formação do nosso embrião, ok? Depois de fecundado e formado ali o nosso embrião, ocorre, né, o desenvolvimento da semente, certo? Esse desenvolvimento da semente vai formar os cotilédones e vai formar dentro, né, desse endosperma e vai existir também a formação de um tegumento. Esse tegumento é rígido e vai fazer com que haja ali uma proteção da minha semente. Logo em seguida, o que acontece é que ocorre uma modificação do ovário daquela flor e o desenvolvimento então do nosso fruto, certo? Fruto este que vai proteger toda aquela semente desenvolvida. Então existe uma discussão muito grande em relação ao que, para que, na verdade, serve aquele fruto originado, certo? Então, basicamente, o fruto originado, ele vai servir para proteger essa semente, englobar essa semente, certo? Além disso, eles vão auxiliar no processo de dispersão das sementes. Por exemplo, muitos desses frutos vão ser utilizados ali para a alimentação de animais, certo? Ao consumir aquele fruto e ao consumir também junto dele a semente, aquele animal pode caminhar ali longos espaços e nas suas fezes pode sair aquela semente, certo? Saindo daquela semente, ela então pode se desenvolver, gerando um novo indivíduo. E um novo indivíduo, agora muito bom, porque eles estão distantes um dos outros, e aí isso faz com que exista um sucesso evolutivo daquela planta, tanto distantes em um ambiente, certo? Como em até mesmo localidades diferentes. Existem ainda outros frutos que vão auxiliar no processo de dispersão sem que haja uma dispersão de animais. Então, por exemplo, esses frutos eles podem auxiliar no processo de dispersão através do vento, que é o que acontece basicamente com os dentes de leão, certo? Então, o dente de leão tem o que nós chamamos de fruto alado. Esse fruto aqui auxilia no processo de dispersão e faz com que as plantas elas tenham um sucesso adaptativo no ambiente e, consequentemente, um sucesso evolutivo também, ok? Gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.